Le voy a conceder la palabra al vocal designado por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Datos de Protección y Privacidad de Brasil, el señor Danilo Doneda. Señor Doneda, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, don César Ricardo, señores vicepresidentes, miembros del Consejo de Administración Legislativa, señor presidente de la Comisión Especializada de Soberanía, don Fernando Flores, y señores asambleístas. En primer lugar, es un gran honor, estoy muy distinguido en participar de esa sesión muy importante y fundamental para Ecuador en un momento el cual en Brasil, el Parlamento de Brasil, pasó hace muy poco tiempo. Debemos tener en cuenta que en Brasil la legislación de protección de datos, que es muy reciente, una legislación que fue aprobada hace 2 años, hace un poco más de 2 años, una legislación que está válida desde septiembre de 2020, es también una legislación que fue impulsionada directamente por el Parlamento de Brasil, por el Senado Federal y por la Cámara de los Diputados. Entonces, en la historia legislativa de América Latina hay muchos caminos diferentes por los cuales la protección de datos logró se tornar una ley general muy importante y fundamental para la libertad de los ciudadanos latinoamericanos y por la seguridad jurídica del gobierno y del mercado. Y en algunos países como el Brasil, yo diría que el camino fundamental fue el Parlamento. Entonces, allá de ser también personalmente el miembro indicado por la Cámara de los Diputados en el Consejo Nacional de Protección de Datos, hay que tener también en vista la historia y la responsabilidad de los parlamentos nacionales en escuchar esa demanda muy importante para la modernización legislativa de Brasil, Ecuador y de toda la región. Y yo pido un poco, como siempre, perdón por mi muy malo español, espero que me haga entender en los puntos fundamentales. Y me gustaría comentar que lo que asistimos ahora, como al menos como profesor que soy, a los profesores a veces les gusta denominar, identificar intenciones o identificar estándares en las cosas que ocurren. Y para mí, personalmente, me parece que hay un nuevo y muy importante, tal vez el principal, el nuevo ciclo de protección de datos en América Latina, que se observa ahora en Ecuador, que está muy fuerte en Brasil, vemos en otros países como Paraguay, Chile y tantos otros, mismos países que tienen hace tiempo una legislación de protección de datos, como Argentina, donde la renovación, la actualización de la legislación es un tema fundamental hace algunos años. Pero ese es un nuevo ciclo, digo, pues porque es diferente en sus fundamentos, en su dinámica, en sus motivos de un primer ciclo que ocurrió hace, digamos, desde 20 años atrás, con la introducción de la materia de la protección de datos por medio de Argentina, de la ley del año 2000, que fue reconocida como adecuada por la Comisión Europea y todo, con una influencia muy grande en la región, que fue seguida años después por países como Uruguay, Colombia, México y tantos otros. Al punto que hoy tenemos una geopolítica de protección de datos en la región muy decidida, muy firme, en el sentido que la protección de datos con legislaciones de carácter general que establecen derechos por los ciudadanos a partir del principio de protección de datos, bases legales, entonces reglas que son armónicas con estándares internacionales, son francamente las más populares, las frecuentes y dominantes también en la región latinoamericana. Eso es un hecho, por algunos puntos, muy formidable, impresionante de los últimos
20 años de discusión e innovación legislativa en la región. Y a mí parece también más importante, más fundamental, porque los primeros flujos legislativos por los cuales la materia de protección de datos personales se introdujo en América Latina no eram necessariamente convergentes, não proponían um diálogo com estándares internacionais de uma maneira muito ampla, muito general. Eram reflejos de demandas locales, de algumas tendências, sí, internacionais também, certamente, pero era um reflejo muito forte de cuestiones y configuraciones jurídicas, institucionales y también políticas locales. Hay que lembrar, por ejemplo, que hace no mucho tiempo el paradigma de protección de datos, no digo solo en Brasil, Argentina, pero en muchos países de América Latina, era la idea de habeas data. Habeas data, una idea que en cierta forma nació con juristas en Europa, Estados Unidos, pero encontró su expresión normativa, legislativa, positiva, al menos por la primera vez, en la Constitución justamente de Brasil, en el año de 1988. Y como fue una constitución muy nueva, muy importante, fue la constitución que marcó la vuelta del país de Brasil a régimen democrático. Ella tenía no pocos elementos muy nuevos, muy de aberración, que tuvo una influencia muy fuerte, muy distinguida en otros países de América Latina. Hay personas, el profesor André Guadamuz se preguntaba en un artículo clásico que tiene ya hoy muchos años, si la habeas data no sería un modelo de protección de datos para la América Latina, una propuesta de un nuevo modelo con vocación tal vez para influenciar modelos y estándares globales. Pero lo que ocurrió no fue propiamente eso. Hoy me parece, mirando el retrospecto, que mucho de lo que fue la habeas data para nosotros en Brasil y para otros países fue también, como ocurría a la época, una intención de trasplantar en Brasil algunos modelos, primero relacionados con influencias ajenas, por ejemplo, la idea de la libertad del uso de la información ya era presente en las constituciones de otros países que volvieron al régimen democrático, España y Portugal, constituciones del 1977 y 78, que influenciaron muy fuertemente las de algunos países latinoamericanos, que un poco después también tuvieron mudanças institucionales muy importantes con la vuelta al régimen democrático, y también demandaron a los juristas y a la sociedad la preparación de leyes que incluyeron las libertades individuales, y en ese momento las libertades en relación a datos personales ya eran algo de relevante, algo de importante. Esa impronta se queda en la Constitución de Brasil, en las constituciones y otros documentos normativos de otros países latinoamericanos. Pero eso era una reacción a ese momento de redemocratización que no tenía en cuenta los ultimísimos desarrollos en materia de protección de datos. Eso era algo que era discutido con más, vamos a decir, en toda su complejidad, básicamente en países que detenían los medios de circulación de flujo de información, que tenían un desarrollo tecnológico que no era accesible a todas las empresas, a todos los países en el periodo. Y también eran países que sufrieron, donde se desarrollaron las discusiones
prioritarias y las primeras en materia de la protección de datos en los estándares, en el modelo que conocíamos hoy y que forman estándares que se pueden decir hoy finalmente globales. Esa configuración se consolidó en algunos países en la América Latina y en otros no. En Brasil, a decir la verdad, esa consolidación fue muy eficaz en el sentido que paradigmas un poco antiguos de protección de datos, basados en el habeas data, en la protección de la privacidad, en la protección de los datos a través de la protección del consumidor y no de una manera general, duraron por muchos años. Tanto basta decir que la primera legislación general y moderna de protección de datos en Brasil tiene 2 años, poco más de 2 años desde su sanción, desde su promulgación. Pero mientras en Brasil y otros países esa situación se consolidaba, otros países intentaron de manera pionera de modernizar sus legislaciones. Aquí me recuerdo lo que hablé de Argentina, después otros tantos países, Uruguay, Colombia, México y tantos otros, que a partir de hace 2 décadas, del año 2000, se preocuparon, proponieron a modernizar sus legislaciones reconociendo derechos generales en materia de protección de datos, lo que no ocurrió en tantos otros países. Pero eso es algo que hay que se discutir en el futuro, hay muchos motivos que se pueden investigar, pero no fueron todos los países de América Latina y no fue homogénea la decisión de actualizar, de modernizar la legislación. Como decía, países como Ecuador, Brasil, mismo Chile tiene una dinámica propia en esa relación. No siguieron, vamos a decir, en manera directa la misma opción en dirección a una ley general. Mucho probablemente porque había cuestiones sociales propias, había cuestiones económicas. Por ejemplo, hoy una hipótesis que se puede considerar y que tal vez se justifique empíricamente por el hecho que no solo Brasil es un país de tradición de discusión muy reciente, pero importante para los datos, pero otros países que, mismo siendo muy diferentes, son países con mercado interno muy grande, son países con función de liderazgo económico en sus respectivas regiones, son todos países que están implementando, discutiendo o en momentos fundamentales de la discusión sobre sus nuevas legislaciones de protección de datos, y son básicamente muchos de los países del así llamado BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Hoy tenemos abierta una consultación pública en China, tenemos hace algunos años las propuestas de ley en India con discusión muy importantes de las cuales participa activo de sus tribunales fundamentales. Esos países, digamos, del BRICS, no fueron países que fueron susceptibles a ese que llamaría tal vez de primer ciclo que empezó en los años 2000 en América Latina. Fueron países que decidieron esperar un poco. Y tal vez a eso, en la dinámica regional de América Latina, hay que incluir también otros países que están elaborando, están en situaciones, en dinámicas semejantes, como Paraguay, junto con Brasil, Ecuador, Chile tiene una discusión más compleja, más sofisticada en algunos aspectos, pero también tiene algunas coincidencias en el sentido. Y en esos países hay algunos puntos de ligación que serían importantes. Por ejemplo, cuestiones de protección de datos, mismo si no eran
abordados por uma lei general, obviamente existiam e eram e são, continuam sendo objeto de regulação por leis talvez setoriales, talvez por princípios constitucionais. Por exemplo, em Brasília, o direito do consumidor, como já disse, teve um papel muito importante e fundamental e continua tendo a questão da legislação exclusiva de Internet, marco civil de Internet, que é uma questão tipicamente brasileira. Também tuvo uma função muito forte. As leis de proteção ao crédito, e nisso há que lembrar que em outros países como Paraguai e Chile, a proteção de dados por muito tempo foi centrada, assim como em Brasil, em muitos aspectos como problemas de proteção ao crédito. E esse legado, essa formulação da proteção de dados dentro do direito do consumidor, dentro da proteção ao crédito, é uma herência que que se vai levar dentro da proteção de dados. Al menos é isso que veio em Brasil. Por exemplo, quando se vê na nova legislação, na Lei General de Protección de Datos, LGPD, muitos referimentos à proteção ao crédito, à proteção do consumidor e questões muito fortes. Se vamos a ver a LGPD, a Lei General de Protección de Datos, é uma lei que em seus estándares generais, em seus princípios, em seus direitos, em seus conceitos, se pode dizer, basicamente harmônica com muitos estándares, como da Convenção 108, com as leis, com o GDPR e com a legislação de muitos países, e com algo que é cada vez mais uma língua franca de proteção de dados por todo o mundo, com conceitos e princípios que são a cada dia mais universalmente aceitados. Mas em Brasil, como em todos os países, há aspectos específicos que continuam e são diferentes da LGPD em relação a esses estándares. Por exemplo, na questão do enforcement, das autoridades com capacidade para actuar sobre proteção de dados. Há uma tradição muito forte em Brasil e que tem respaldo na Constituição do Brasil em relação à proteção do consumidor. Por muitos anos se confundiu a proteção de dados com tema exclusivo de direitos ao consumidor, inclusive. E mirando a LGPD, podemos observar coisas muito fortes e que não são muito presentes, não estão presentes em muitas outras leis de proteção de dados. Por exemplo, toda petição, toda requisição de los cidadãos titulares de dados personais se podem proponer perante a DPA, a Autoridade Nacional de Proteção de Datos, pero al mismo tiempo, si el ciudadano lo quiere, la puede proponer igual al órgano de derecho del consumidor local, desde que sea también una relación de consumo, una cuestión de consumo, que es un concepto también en Brasil muy abrangente, engloba muchas cuestiones, tal vez seguramente la mayor parte de las cuestiones relacionadas com a proteção de dados. Isso quer dizer que agora, por exemplo, em Brasil, temos aspectos muito importantes sobre a competência da autoridade. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já existe, já foi formulada, mas está em momento de estruturação de seu regulamento interno e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a lei que está em vigor proporciona a garantia a cada cidadão de que pode requerir seus direitos a cada uno de los más de 900, de las 900 oficinas de protección al consumidor que existen por todo Brasil. Entonces, es una forma de enforcement que tiene sus características propias, tal vez diversas, y que muy probablemente en el futuro se va a desarrollar en una dinámica propia que está en Brasil, e que talvez pueda ser um modelo com reflexos em outros países. Hoje em dia, eu personalmente não creio que seja nem conveniente, nem factual, nem verdade dizer que há um modelo de proteção de dados na América Latina, mas há
questões institucionais, históricas, sociais e políticas que são mais ou menos comuns a muitos de nossos países, como as políticas de assistência ao consumidor, com uma característica mais, vamos dizer, assistencial do que é a proteção do consumidor na Europa, por exemplo. Isso é muito claro em muitos países, que pode redundar, que pode ocasionar também uma visão um pouco mais assistencial, talvez, de las peticiones de derecho a titulares em Brasil. Este segundo ciclo de proteção de dados se condicionou também em Brasil, como em todos os outros países, não mais a los mesmos motivos que proporcionaram o primeiro ciclo que começou em 2000. Los años 2010 fueron muy importantes y trajeron elementos fuertes y también muy convincentes, muy relevantes, no solo para la comunidad de protección de datos, las comunidades que trataban de comercio internacional, que eran las más directamente involucradas, interesadas en el ciclo anterior, pero a toda a sociedade de uma maneira geral. Os escândalos de vigilância internacional que começaram com as revelações de Edward Snowden, que involucraram dignatários, presidentes da região. Eu agora me acuerdo da entonces presidente Dilma Rousseff, que teve informações personales divulgadas, e outros em América Latina também, me parece que Argentina, e talvez outros que não me vienen em mente agora. Pero el escândalo de Cambridge Analytica, e depois, agora em Brasil, devemos dizer que há praticamente uma continuidade de escândalo de fuga de dados e roubo de identidade, que se tornaram matéria muito comum e de preocupação geral. Então, isso, junto com outros pontos, com a necessidade de harmonização de reglas entre diferentes sectores de comércio, com a questão que o próprio governo brasileiro queria, desejava e necessita de ter métodos mais seguros para compartilhar dados entre órgãos públicos e setor privado. E também, último, pero não menos importante, para seguir as tendências de convergência internacional, que hoje não se pode mais assimilar a buscar seguir um país a outro, ou não é mais uma opção nesse sentido, mas uma decisão de seguir em seu próprio caminho personal, pero em forma harmônica, com princípios, conceptos que são hoje garantias do cidadão, que estão presentes em muitos países. E nesse sentido, o Brasil, para a formulação de sua legislação, seguiu o que parecia mais natural e talvez fosse praticamente a única opção possível, com um sistema jurídico brasileiro como uma bifurcação do sistema jurídico europeu continental, a opção por uma lei general com princípios e deveres e todo, nos parece, a muitos dos comentadores, a única opção possível e não a adoção de princípios, códigos e outros que eram, hasta algum tempo, proponidos em outras esferas. E isso também relacionando valores comuns, que um sistema de direito não é similar só por questões formais. Isso revela uma situação de identidade entre culturas, entre sociedades que compartem valores comuns. Então, nesse sentido, estruturalmente, há muitíssimas semelhanças entre a RPD e documentos paradigmáticos, como a Convenção 108, como o próprio GDPR. Há diferenças também muito fortes, como mencionei agora, a presença do enforcement do direito do consumidor, a lei brasileira, em sua parte, que diria general, é um pouco mais generosa, no sentido que há mais princípios, os princípios são em número de 10, os direitos são mais, também em número maior, pero a legislação, os conceitos são, em geral,
apresentados com menos detalhes. Isso é um problema para a segurança jurídica em muitos pontos, por exemplo, em pontos como os relatórios de risco, de impacto, o próprio Instituto do Legítimo Interesse. Não há muita precisão sobre os términos, mas essa foi também uma opção consciente do legislador, no sentido que essa é a primeira legislação do Brasil sobre proteção de dados, e a ideia é que não é só o legislador que vai fixar a priori quais são os detalhes, os valores que se vão observar na legislação diretamente todos, pero vai proponer a gramática, a estrutura da proteção de dados para que el Brasil, el país, la sociedad, los ciudadanos, las autoridades puedan desarrollar interpretaciones, institutos con una naturaleza que refleje mejor las características del país y de la sociedad. Por eso, se pode dizer também que a legislação brasileira é nueva, é muito importante, pero suas características completas são matéria de um desenvolvimento que vai tomar alguns anos. E, por último, queria também mencionar que um outro motivo da introdução de proteção de dados como matéria general em Brasil agora foi que, há alguns anos, se introduziu no Brasil a matéria do acesso à informação e transparência. Em 2011, se introduziu a Lei Brasileira de Acesso à Informação. E como não havia uma lei de proteção de dados, paradoxalmente, a lei de acesso à informação tuvo que incluir um capítulo, uma mini legislação de proteção de dados para o setor público com os dados personais que tinha. Isso foi respaldado por estudos do Banco Mundial da época e de muitos comentaristas. Isso foi um indicativo muito forte de que a transparência da lei de acesso à informação, que é um princípio constitucional no Brasil, não era contrário, não era dicotômico com a proteção de dados, pero era necessariamente complementar, porque a legitimação do princípio da transparência do acesso à informação no Brasil só se pudo legitimar porque se criou algo que é quase uma questão anacrônica e um pouco estranha, que é uma introdução da mini legislação de proteção de dados dentro do acesso à informação e transparência. Essa formulação, que durou 9 anos, ao menos, 9, 10 anos, apresentou algumas vantagens, pero alguns problemas também. Como se tuvo essa mini legislação de proteção de dados para o setor público, isso dificultou e para muitas pessoas aquilo seria todo o necessário em termos de proteção de dados, o que não é verdade. E a outra questão é que, nessa forma, a proteção de dados se consolidava como um direito de segundo grau. Isso é, um direito menor respeito ao direito à transparência. Lo que os tribunais superiores do Brasil, nos últimos 2 anos, reconheceram que não é verdade. Com o reconhecimento do direito fundamental à proteção de dados no ano 2020, se reconhece que a transparência e a proteção de dados são direitos tanto de grado igual, fundamentais, como direitos complementares. Isso é, que a transparência se deve proporcionar em respeito à proteção de dados, considerando o poder dos involucrados e todo, e que a proteção de dados tem seus canais de comunicação e complementariedade com o direito à transparência. Então, e devo dizer também que uma discussão que se teve em Brasil e que se cerrou solamente porque há questões presupuestárias, foi mesmo a criação no modelo de Argentina ou de México, por exemplo, de uma autoridade única para a proteção de dados e para a transparência. Hoje, as autoridades que trabalham mais fortemente com a transparência, com o acesso à informação, são das quais são onde há a maior expertise, a maior tradição
de aplicação de proteção de dados em Brasil, antes da autoridade de proteção de dados, obviamente, e são aquelas que receberam com mais entusiasmo, com mais alegria, a proteção de dados, porque agora têm conceptos mais fortes e podem basar suas decisões de negação, a vezes, de acesso a dados personais, não somente em uma micro-legislação dentro da lei de acesso à informação, pero em princípios basados no direito fundamental à proteção de dados. Então, esse contraste em Brasil, até o momento, sim, em algum momento vai haver a discussão, é comum, é bueno em toda a situação de ponderação e conflito entre direitos que a vezes pode ocorrer, pero organizacionalmente, institucionalmente, a proposição parece que foi uma vitória, foi interessante para todos os dois lados. Assim como a discussão do direito ao olvido em Brasil, que não se introduziu dentro da lei de proteção de dados, se está desenvolvendo a nível jurisprudencial. E mesmo agora há alguns problemas em dizer como é a situação em Brasil, porque mesmo ayer a Corte Constitucional votou, está considerando um fallo fundamental em matéria de direito ao ouvido e há que esperar para ver sua posição. Pero há que ver também que o que é o direito ao ouvido é algo diferente em cada região, cada país, talvez. Em Brasil é algo muito ligado à comunicação social, à utilização de informação por meios jornalísticos, muito diferente del linkage, como mencionou anteriormente o parlamentar chileno, como se verifica no caso do Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, não sei se tome demasiado o tempo, mas queria dizer que eu personalmente vejo com muito interesse e alegria esse segundo grande ciclo de proteção de dados na América Latina, onde estão involucrados tantos países, com as novas legislações, com a renovação, a atualização, e que, por la primeira vez, temos a consolidação de tradições locais com aspectos globais de proteção de dados. Isso é fundamental para a proteção do cidadão latino-americano no âmbito de direitos que hoje são humanos, pero por isso mesmo universais, e para a integração econômica das organizações de América Latina em amplo diálogo global de dados que inclui dados personais. Muitas graças e encerro minha participação. Muchas gracias al vocal, ilustre ciudadano brasilero que nos ha dado luces sobre el proyecto de ley que estamos tratando, el señor Daniel.